Olha, eu sinceramente queria dizer uma coisa importante para vocês. Se tem uma coisa que eu aprendi a respeitar no exercício da presidência da República do meu país, é a liberdade de cada país tomar conta do seu destino, de cada país fazer o que bem entender, desde que esse bem entender não ultrapasse os limites do bom senso do ser humano. O que está acontecendo em Gaza não é uma guerra. O que está acontecendo em Gaza é um genocídio de um exército altamente preparado contra mulheres e crianças. É isso que está acontecendo. E é isso, contra isso, que a humanidade tem que se dignar. É contra isso que a sociedade tem que se dignar. E é contra isso que eu fico exigindo todo dia, estou ficando até um cara muito chato, que eu fico exigindo mudança no Conselho da ONU. A ONU de hoje não pode ser a ONU de 45. A ONU de hoje tem que ter o continente africano participando, o continente sul-americano participando, o latino-americano. Tem que ter países importantes, como a Alemanha, como o Japão, Por que a Índia está fora? Então eu acho que é o seguinte, é preciso que tenha a mesma ONU que teve autoridade para criar o Estado de Israel, tem que ter autoridade para preservar a área demarcada em 1967. É o mínimo de bom senso que a gente pode exigir como humanistas que nós somos. Este dia nós sofremos com a morte de 2 judeus numa embaixada americana, lá na embaixada de Israel nos Estados Unidos. Mas no mesmo dia, 2 crianças carregando um saco de farinha foram mortas. E não houve a solidariedade que houve aos 2 que foram mortos na embaixada. Ou seja, nós não podemos tratar os palestinos como se eles fossem cidadãos de 2ª categoria ou de 3ª categoria. São seres humanos que querem viver como nós. Em tom exaltado, o presidente afirmou que as grandes potências mundiais precisam dar um basta nos ataques de Israel ao povo palestino. O que nós estamos defendendo há muito tempo? Só tem uma solução. A gente não pode permitir o discurso do presidente de Israel, que diz todo dia que quer ocupar a faixa de Gaza, o outro diz que quer fazer um hotel, o outro diz que quer fazer uma área de lazer, quando, na verdade, aquilo é um território que um povo conquistou, depois de muito sacrifício, e que nós precisamos garantir que eles construam em harmonia com o Estado de Israel o direito de viver. É apenas isso, é o direito de viver. E é importante que as potências mundiais deem logo um basta nisso. Não pode a ONU ficar dizendo de um cessar-fogo e não se respeita o cessar-fogo. Então, gente, ali nós estamos vendo um genocídio na nossa cara todo santo dia. Todo santo dia. Ainda ontem acho que morreram 95 pessoas. Todos inocentes e todos civis. Não tem nenhum chefe do Hamas. Então, sinceramente, não é nem como presidente do Brasil, é como ser humano. Lula repetiu que o primeiro-ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, faz uma guerra contra os interesses dos israelenses. Não é possível a gente aceitar, sabe, uma guerra que não existe, e sim um genocídio premeditado de um governante de extrema-direita que está fazendo uma guerra, inclusive, contra os interesses do seu próprio povo. Porque a Israel, ao povo judeu, também não interessa essa guerra. Ou seja, a todo mundo interessa a paz. Como não interessa ao povo ucraniano. Como não interessa o sofrimento do Haiti. Ao final da entrevista, Lula pediu desculpas pela emoção e afirmou que não se pode perder a capacidade de indignação. Ou seja, bem, desculpe a emoção, mas é triste. É triste saber que o mundo se cala diante de um genocídio em que a grande vítima não é soldado que está em guerra, mas mulheres e crianças. Isso, sinceramente, o dia que eu perder a capacidade de me dignar, eu não mereço ser dirigente do meu país. Por isso, desculpa. Monsieur le Président, nous arrivons au terme de cette conférence de presse. Merci à tous. Muito obrigada a todos. Lula também comentou sobre a guerra na Ucrânia e voltou a lamentar o enfraquecimento da autoridade da ONU perante o mundo. As Nações Unidas completam 80 anos,
padecendo de grave déficit de legitimidade e eficácia. As guerras da Ucrânia, em Gaza, a situação no Haiti e tantas outras crises esquecidas demonstram que a reforma do Conselho de Segurança da ONU é inadiável. Como disse o presidente Macron recentemente, reconhecer o Estado palestino é um dever moral e uma exigência política de todos os governantes do mundo. O Brasil foi um dos primeiros países na América Latina a fazê-lo. Todos esses conflitos consomem recursos valiosos para o desenvolvimento. A Aliança Global contra a Fome e a Pobreza, lançada pelo Brasil no âmbito do G20 no ano passado, que inverte essa lógica e voltar a colocar a vida humana no centro da agenda internacional. Sei que podemos contar com a França. Em 2025, completamos 200 anos de relações bilaterais com o olhar voltado para o futuro. Essa construção conjunta passa pelo aprofundamento dos laços e do intercâmbio entre nossas sociedades. Sur ce sujet, il y a une coordination européenne que se fait entre nos ministres des Affaires Há uma étrangères coordenação ao nível europeu entre nossos ministros das relações exteriores de l'Union européenne, mais aussi e com os ministros da União Europeia, mas também o ministro britânico, para intensificar a pressão. Os próximos dias vão ser decisivos. Eu prefiro, a esperança é a última que morre, nós vamos intensificar a pressão junto com os americanos para obter o cessar-fogo, para permitir que as operações humanitárias recomecem e, ao mesmo tempo, estamos preparando a conferência de 18 de junho com a Arábia Saudita, que deve abrir o caminho para um mecanismo de reconhecimento da Palestina e um mecanismo de segurança coletiva para toda a região. As discussões continuam e veremos nos próximos dias se devemos falar com voz mais grossa e tomar disposições concretas. E não digo mais aqui agora para não prejudicar a possibilidade para os ministros de celebrar o acordo, de obter resultados e esse cessar-fogo tão importante. Estamos trabalhando em estreita cooperação com os outros países europeus e com os britânicos.